Olá! Voltamos com mais um vídeo no canal Easy Kids. Eu sou a Fernanda. Eu sou a Micaela. Eu sou a Pietra. Trocou. Troquei. Estamos na nossa 11ª semana. 11ª semana. Hoje não. Sim, na nossa 11ª semana. E o tema de hoje é Seja Corajoso. Seja corajoso. Isso aí. Vamos orar então para a gente começar a nossa live? Senhor Deus, obrigada por essa noite. Obrigada por tudo. Que todo mundo goste desses vídeos que Deus ama. Obrigada por tudo mesmo que você já fez. Em nome de Jesus, amém. Amém. Por falar em tudo que Deus fez, vamos mostrar aqui como é que a gente fez os nosso cartaz. Esse é o meu. Da semana passada do desafio. Podem ler aqui, tô deixando aqui um tempinho pra vocês. O que está escrito aí? Os 10 mandamentos de Deus. Isso, não. Não precisa ler tudo, não. São os 10 mandamentos. E o seu? Daqui, ó. Fizemos nossos cartazes. Escrevi até meu nome em degradê. Fizemos nossos cartazes para deixar na porta da geladeira para a gente não esquecer das 10 regras importantes. Os 10 mandamentos. Então vamos ler primeiro o versículo da aula de hoje, que é a continuidade da história de Moisés. Moisés vai recrutar os espias para espiar a terra prometida, né? Espias para espiar. Para ir lá investigar o que tinha na terra, e a gente vai conhecer a história de Josué e Caleb. Então, o versículo da semana a ser memorizado, a Micaela vai ler agora. Não tenha medo, pois eu estou com você do Oriente, trarei seus filhos, e do Ocidente juntarei você. Isaías 43:5. Isso. Olha o livro. Esse versículo é interessante porque Isaías aqui está falando de como Deus ia juntar o povo que já estava espalhado. E nos lembra as 2 casas de Israel, mas esse é um assunto mais para frente, que a gente pode ir colocando aos pouquinhos. Então vamos lá. Seja corajoso. Do que você tem medo? Muitas pessoas têm medo de insetos nojentos e assustadores. Barata. Você tem medo de barata? Não, eu tenho medo de marimbondo. Eu tenho medo de marimbondo, de abelha. Eu tenho medo você tem medo de marimbondo, sim. Marimbondo-fobia. Marifobia. Eu tenho nojo de... Não, eu tenho medo de marimbondo. Maribofobia. Porque ele já me picou. Dói muito, né? Eu nunca fui picada por um marimbondo, mas sim por uma abelha. E também eu tenho medo de aranha. Você não tem medo de aranha? De aranha. Tenho medo de... Ai, qual é o nome daquela aranha? Armadeira? É aranha armadeira. Aqui em casa volta e meia aparece. E também tenho medo de abelha. Abelha eu não tenho medo. Algumas pessoas têm medo de raios e trovões. Eu não. Outras acham que coisas inventadas como monstros são assustadoras. Eu tenho medo. Medo de histórias de terror, né? De animatronics. De histórias inventadas, tipo sorriso, né? Volta e meia vocês estão com medo disso. Tem gente que tem medo de sentir medo, é mole? A palavra engraçada que usamos... Se você tem, bota nos comentários. A palavra engraçada que usamos para isso é fobofobia, ou seja, medo de ter medo. Se alguém tem medo de absolutamente tudo, isso se chama panfobia. E é muito terrível. Panfobia. É horrível viver com medo, né? O medo paralisa as pessoas. Tem uma amiga da nossa vizinha que tem medo de fogo de artifício, de trovão, de raio. Não precisa ter medo, mas vamos lá. O medo não é um sentimento agradável. Às vezes aparece de repente com força. Em outras ocasiões, ele vai aumentando devagar. O medo gosta de tomar conta do coração das pessoas. E isso não é bom, porque nosso coração é onde Deus quer morar. Na Bíblia, Deus diz: não tenha medo, pois estou com você. Por diversas vezes, ele avisa o seu povo para não ter medo. Mesmo assim, algumas pessoas têm dificuldade de confiar em Deus nos momentos assustadores. Em vez de ter coragem e enfrentar o medo, essas pessoas correm e tentam se esconder, até mesmo do Criador. Uau. Elas permitem que o medo seja como um valentão
que as faz se sentir fracas e pequenas. Covardes. Pense nas pessoas mais corajosas que você conhece. E se os bombeiros tivessem medo de encarar os incêndios? Aí Os não prédios seriam queimariam bombeiros. até virar cinzas, não é verdade? E se os policiais tivessem medo de prender os criminosos? Então os bandidos é que mandariam. E se as pessoas tivessem medo de falar sobre Deus para os outros? Como é que os outros ouviriam a notícia de que o Senhor as ama? Acredita que Deus é mais forte do que qualquer coisa da qual você tenha medo, pois Ele é. Ele não gosta quando o medo entra no seu coração. E porque o Senhor o ama, Ele vai ajudar quando você estiver com medo. Então, uma solução para quando você estiver com medo é lembrar. Eu tenho uma música, eu não tenho medo do escuro, não. Da nossa avó. É, isso aí. Acompanhe o canal dela também, é o canal da tia Glorinha. Porque Jesus segura minha mão. Que Jesus segura a minha mão. Isso Nada aí. vai me abater, por Jesus Cristo a me proteger. Quem dominou a folha do mar, pega minha mão para eu atravessar. Isso aí. Acompanhe o canal dela também. É um É o canal canal com- da tia Glorinha. Com palavras também para crianças e músicas infantis. É que ela De usa composição dela, ela especiais. usa no projeto. Muita gente vê do projeto. É bem bacana, né? O trabalho dela é um trabalho muito bacana, né? Com várias crianças de comunidade, com músicas de composição própria, falando do reino. E essa é uma das músicas de composição dela, para não ter medo. Ela cria várias músicas legais. A minha avó, ela é muito legal. Ela é uma das pessoas corajosas, Ela é né? Porque ela melhor. enfrenta. Todo mundo da família da minha mãe. Isso aí, porque ela enfrenta um monte. Meu pai também é melhor todo mundo da família vocês do são, meu pai. vocês são muito privilegiadas, né? Que tem todos os avós para cuidar de vocês. Todos os nossos bisavós morreram. Então vamos lá. A Bíblia ensina que confiar em Deus é muito importante. Sempre que se sentir assustado, confie que Ele lhe dará coragem. Sempre que tiver medo de ir ao médico, ou quando tiver um problema na escola, quando um inseto nojento e rastejante, ou uma tempestade aparecer, Deus estará com você. A gente já viu isso nas outras lições, né? Que Deus está conosco o tempo todo. Eu tenho mais um medo de ter dor. E Deus é capaz de esmagar qualquer coisa de que você tenha medo, qualquer coisa mesmo. Você tinha medo de alguma coisa quando era criança? E eu tinha medo de pouca coisa. Eu não era uma criança muito medrosa, não. Eu era até que você tinha medo? abusada demais, né? Subia nas árvores, pegava insetos, lagartixa, sapo, não tinha medo de nenhum bicho desse nojento. Eu puxei isso dela. É verdade. Não tinha medo, mas eu não tinha medo de marimbondo, abelha, nada disso. Mas tinha uma coisa que eu tinha medo numa determinada fase da minha vida. O quê? Eu tinha medo que a minha mãe fosse trabalhar e não voltasse mais. Olha como eu sofria com isso. Eu tinha mais ou menos a sua idade. Eu me lembro de eu chorar e falar, mãe, não vai trabalhar. Eu ficava com medo dela bater com o carro, de ter alguma coisa e a minha mãe não voltar. E aqui no nosso livro, como sugestão em família, tem a sugestão do pássaro, né? De se reunir em família e começar a contar cada um. Sabe aquela brincadeira que cada um vai contando uma parte de uma história assustadora? Tipo, sei, eu já fiz na aula de teatro. Foi muito engraçado. Só que cada vez que começar uma parte muito assustadora, inventada pela pessoa, os outros vão interromper e falar assim, mas Deus disse, não tenha medo. Aí quando o outro passar, começar a ficar mais assustador, vocês vão interromper e vão falar, mas Deus disse, não tenham medo. Até que a história termine, tá? Essa é a sugestão para uma brincadeira em família. Então, hoje a gente vai ler a história de dois homens muito corajosos que tiveram que vencer qualquer tipo de medo numa aventura, que foram Josué e Caleb. E essa história está lá em Números 13, que a gente vai ler o capítulo todo, e o capítulo 14 até o versículo 38. Vamos lá. E disse o Senhor a Moisés, envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã,
terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Lembrando o seguinte, que o povo já tinha saído, né, do Egito, e eles estavam lá no deserto, e Deus estava mandando, estava guiando. Lembra que tinha nuvem, que ia na frente, e eles iam seguindo a nuvem, lembra? Sim. E eles armavam acampamento. E ali, nesse momento, Deus está mandando eles irem à frente para conhecer aquela terra. E aí, o nome dos seus nomes eram: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Sacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gade, filho de Susi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael. Micael, quase meu nome. Exatamente. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vófice; da tribo de Gade, Guel, filho de Maque. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Então Moisés chamava Oséias, na verdade, de Josué, que são os dois que a gente vai falar sobre eles hoje, Josué e Caleb. Quando Moisés os enviou para observarem Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Essa era a época do início da colheita das uvas. Entendeu? Entendeu o que está acontecendo aqui? Moisés comissionou um de cada tribo, eram 12 tribos, para ir lá espionar aquela terra, porque ele queria saber todos os detalhes da terra que eles queriam conquistar, que Deus já tinha dito que daria a eles como promessa. Então eles subiram e observaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Amate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Ou seja, já era uma cidade que já estava lá há um tempo. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. Eu vi essa parte na Bíblia em quadrinhos. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Então já viram que aquela terra era bem fértil, que produzia muitos frutos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas. Escol significa cacho. Por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. E pelo que eu entendi, o cacho era bem grande, né? Porque precisaram 2 homens para carregar. Na sua Bíblia em quadrinhos mostra um cacho bem grande. Mostra. Tipo, é um cacho assim desse tamanho. Imagina que delícia. Ai, amo uva. Mas Tá comendo eu gosto um da monte de uva. verde, da roxa mais ou menos. Aí eles voltaram. Vamos ver o que aconteceu? Vocês sabem o que aconteceu quando eles voltam? Não me Então, lembro. então vamos saber. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e fartura e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus
vive na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão, ou seja, tinham vários povos ocupando todo aquele território. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Uau! Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Tinham gigantes naquela terra. Enaque quer dizer pescoço. Nem Golias? Nem Golias. A gente ainda não passou de Golias. Não. Então eles ficaram com muito medo, né? E aí começaram a falar: não dá para ir lá não. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Imagina, depois de tudo que o Senhor tinha feito para tirar aquele povo do Egito, eles querendo voltar para lá. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a Assembleia dos Israelitas. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os quais havia observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Viu que eles eram bem corajosos, né? Confiando no Senhor. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda da congregação. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Ou seja, Deus estava irado e falou que ia destruir todo o povo. Aí, olha o que aconteceu. Moisés disse ao Senhor, Moisés foi interceder pelo povo. Então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste este povo sair dentre eles e falarão disso aos habitantes dessa terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás com esse povo e que te veem face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se os exterminares este povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão: o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Mas agora que a força do Senhor se manifeste, segundo prometeste, o Senhor é muito paciente e grande fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta gerações. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. Viu? Essa foi a oração de Moisés para Deus, falando: olha, se o Senhor matar esse povo, o pessoal lá do Egito vai falar, quis tirar eles para matar eles no deserto? Aí o Senhor respondeu, versículo 20: eu perdoei conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes,
nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas, como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã dei meia volta e parto em direção ao deserto, pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Então Deus respondeu na oração de Moisés que ele ia preservar somente Caleb e os seus descendentes, e toda aquela geração que tinha visto todos aqueles sinais Sim. e prodígios do Senhor não entraria na terra. Miriam não. Nem Moisés, nem Arão. Não lembra? Vocês vão ver mais pra frente. Moisés é porque ele bate na pedreira para falar com a pedra. Isso, ele desobedece. Arão, ele morreu. Isso. Versículo 26. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Pelo nome dele aqui. Pelo nome dele. Não tem ninguém superior por quem jurar. Ele só pode jurar pelo próprio nome dele. E olha o que Deus jura. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento, e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra, que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados, experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias que vocês observaram a terra. Eu, Senhor, falei e certamente farei estas coisas a toda esta comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim neste deserto. Aqui morrerão. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele ao espalharem um relatório negativo. Esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morreram subitamente de praga perante o Senhor. De todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram. Então, o que nós vimos aqui? Que Deus se ira contra aqueles espias que rejeitaram essa promessa, que murmuraram contra todo o povo de uma certa forma e lança uma maldição, né, sobre aquele povo, que toda aquela geração morreria no deserto. E eles ficariam 40 anos, ou seja, cada ano por cada dia que eles peregrinaram na terra de Canaã para espiar, ficariam em anos. Então, 40 anos aquele povo ficaria no deserto, até que somente seus filhos tomariam posse da terra como herança. Porque desobedeceram e não confiaram no Senhor. E somente Caleb e Josué, que apontam também para as duas casas de Israel, né? Porque um é de Efraim e o outro é de Judá, das tribos. Somente eles vão entrar na posse da terra. Isso a gente vai ver nas próximas aulas. Entendido? Agora vamos para o desafio semanal. E agora, para finalizar o desafio semanal, é o seguinte, é bem simples. Ninguém precisa enfrentar o medo sozinho. E esse é um dos motivos para Deus ter nos colocado em família. Assim, ajudamos uns aos outros a sermos corajosos. Nesta semana, debatam sobre algumas coisas de que cada pessoa da família tem medo. A gente já viu aqui, né? Em seguida, sugiram maneiras de a família como um todo poder ajudar com esses medos. O primeiro passo é dizer a alguém que está com medo. O passo seguinte é saber que Deus e as pessoas sempre estarão lá para ajudar. Pode ser que vocês queiram usar um sistema de camaradagem. Nesse caso, cada membro da família deve escolher um amigo a quem possa pedir ajuda sempre que sentir medo.
Ah, eu vou escolher o papai para me ajudar. O papai? Eu vou. Eu vou escolher vocês todos. E aí, com isso, durante a semana, a gente vai pensar como cada um pode ajudar em família a vencer o medo. Eu já sei, eu vou dar uma raquetada naqueles marimbondos que aparecem por aqui. E eu vou dar uma raquetada naqueles mosquitos para proteger as picadas que dão toda hora na Micaela. Isso aí. E Pedro, você tem medo de quê? Não tenho. Vamos nos pedir do pessoal? Sim. Então, essa foi... Beijo. A gente aprendeu como ser corajoso, como Josué e Caleb. Seja Confiando que Deus nos corajoso. ajuda quando sentimos medo. Ok? Essa foi a mensagem da nossa lição de hoje. E foi uma aula bem divertida. Lembrando o versículo da semana. Não tenham medo, pois eu estou com você. Ok? Sem medo. Sim. Coragem. Força. Deus nos deu um espírito de coragem. Isso aí. E a fé. Até o próximo vídeo. Tchau.